4 alterações comportamentais presentes na depressão. E muitas vezes esses comportamentos alterados, eles acontecem logo no início do processo depressivo. O primeiro deles é o isolamento. A primeira coisa que se percebe, ou uma das primeiras coisas que se percebe no comportamento da pessoa que está entrando num processo de depressão, é que ela começa a fazer certas evitações sociais. Ela começa a ficar mais reservada, mais no quarto dela. Às vezes é um adolescente, né? Ele fica mais no quarto, começa a recusar convites dos amigos, convites até dos parentes mesmos, às vezes reunião familiar, e aquela pessoa começa a ficar sempre afastada, sempre isolando-se. Esse comportamento alterado, que antes essa pessoa ela se entrosava bem, se relacionava bem socialmente, e agora está se esquivando da sociedade, isso pode ser um sinal de alerta para uma depressão. O segundo comportamento alterado na depressão é o emudecimento. Além de se esquivar, muitas pessoas que estão entrando num processo de depressão, elas começam a falar cada vez menos. É como se elas perdessem o interesse por falar. É como se elas perdessem a necessidade da comunicação. Elas vão se isolando dentro do mundo delas mesmas e elas começam a prestar muito mais atenção nas ruminações internas causadas pela depressão do que na conversa entre pessoas que estão no seu convívio. O terceiro comportamento alterado na depressão é o comportamento da irritabilidade. Pode ser que uma pessoa que esteja entrando num processo de depressão comece a ficar mais irritada. Ela começa a responder de forma brusca, ríspida, qualquer coisa que lhe perguntam. Começam a se aborrecer por coisas que antes até servia para que ela risse. Parece que o humor dela, nesse caso específico, sofreu uma forte alteração e, em vez de alegria, ela sente raiva. E ela começa a sentir uma raiva, parece que de todo mundo, de todas as coisas, de todos os ambientes. E cada vez mais as pessoas vão se afastando porque vão dizendo assim: fulano é muito chato, ele nem era assim, mas ele está muito chato. Com tudo ele se irrita, com tudo ele fica agressivo. Esse comportamento de agressividade, principalmente em pessoas que não eram assim, pode ser um indício, um forte indício de que uma depressão esteja se instalando. E em quarto lugar, também um comportamento muito evidente na depressão é o sono. A pessoa começa a dormir demais ou de menos. Pode acontecer esses dois tipos de alteração no sono da pessoa que está entrando no processo de depressão. Alguns deprimidos dormem o dia e a noite, se for possível. Outros perdem o sono. E às vezes é um adolescente que, quando os pais começam a perceber, ele está entrando pela madrugada, 2, 3, 4 horas da manhã, a luz do quarto acesa ou apenas o reflexo do celular. E ele diz que não tem sono. Talvez isso seja um forte indício de que esse adolescente esteja entrando num processo de depressão. Então, a depressão traz um leque de sintomas. Esses 4 sintomas que nós trouxemos aqui, eles estão dentro do que nós chamamos de sintomas comportamentais. Se você observa isso na sua vida, procure ajuda. A depressão tem cura, tem tratamento e pode ser revertida quando cuidada no momento certo.